Olá, hoje nós vamos falar sobre classicismo, que foi um momento na história da literatura e das artes que os seres humanos europeus, na verdade, tentaram se reconectar com o ideal clássico, ai que bonito, de arte que vinha de Roma e da Grécia Antiga. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente quando pensa no classicismo é qual é o ideal de beleza grego e romano que estava em jogo nessa época. Então, por exemplo, você vai ter aquela questão das medidas perfeitas, da simetria, tudo isso pegando muita força na época do classicismo. Porque, embora hoje a nossa compreensão do período greco-latino seja um pouco diferente, ainda mais, não sei se vocês viram, mas é sensacional, a gente tem essa pesquisa que aponta que as estátuas gregas elas não eram puramente brancas, elas eram bem coloridinhas, mas com o tempo essa tinta foi desbotando e tudo mais. Bom, isso é um entendimento contemporâneo, quer dizer, hoje a gente sabe disso, mas século XV, XVI, essa ideia, essa investigação não existia. Então, tudo isso que a gente sabe hoje não é exatamente o que as pessoas sabiam na época do classicismo. O que sabia-se na época do classicismo é que a gente tinha umas estátuas super bonitas, super equilibradas nas proporções, é, bastante sóbrias no que diz respeito a cores, né? Por causa que tinha muito essa coisa do mármore e tudo mais. E, enfim, era por aí, certo? Então vamos pensar no que o homem comum o homem comum não, né? O homem culto comum do classicismo conhecia e entendia a respeito da Grécia e de Roma, tudo bem? O classicismo, a grande marca dele é as pessoas terem retornado aos moldes greco-romanos. Moldes aqui é uma palavra bastante interessante para a gente, porque logo mais a gente vai perceber que moldes e formas, ou formas, se vocês preferirem, são muito valorizados nessa época. Então, a forma de fazer arte, a forma de fazer literatura, na Grécia e em Roma, né, antiga, lá bem antigamente, vão ser levados em consideração aqui. Então, a gente vai ter essa valorização das criações clássicas. Criações clássicas na poesia, se vocês se lembrarem, a gente tem dois grandes referenciais. Um deles é o texto da Ilíada, que é a história da Guerra de Troia. E o outro é a ideia da Odisseia, que é a história do tio Odisseu, ou do Ulisses, quando ele volta da Guerra de Troia. Então, uma coisa muito normal no classicismo é essa utilização dos mitos clássicos, daquelas histórias lá dos deuses gregos, ou então dos deuses romanos, daquela questão das musas e tudo mais que permeia esse imaginário greco-romano, certo? Opa! Quando que aconteceu isso? Então, o classicismo ele é uma marca dos séculos XV e XVI que está muito conectado ao período histórico que estava sendo vivido pelas pessoas. E como é que era esse período histórico? A gente vai ter uma marca muito grande que é da busca do conhecimento como oposição à fé. Vamos lembrar que nessa época a Igreja Católica, como a igreja oficial e a única possível, pelo menos no mundo ocidental, ela domina muito as formas de estudo, formas de produção de conhecimento e tudo mais. Através da expansão dos estudos científicos, que vai permear toda essa questão das grandes navegações, de pesquisas anatômicas, que vão acabar se refletindo nos próprios quadros que as pessoas pintavam, né? Os seres humanos vão parecer um pouquinho mais reais nesses quadros. Também de pesquisas em relação aos astros, às estrelas,
Tudo isso vai facilitar com que o conhecimento seja mais difundido. Também, né, vamos lembrar que a expansão ultramarina quer dizer o quê? Para além do mar, através dos barquinhos que chegam no Brasil e nas Índias e na África e tudo mais, isso também modifica a forma com que as pessoas veem o mundo. Porque se antes acreditava-se que o mundo ele era mais restrito, com essa expansão ultramarina, a galera começou a perceber que o mundo era muito mais do que eles sabiam que existia. Isso muda, com certeza, a concepção das pessoas em relação às coisas. Pense a gente hoje. Se a gente, de repente, descobrisse que existe vida em outro planeta, como que a gente ia conseguir lidar com isso, entender isso, pesquisar isso? Isso é uma descoberta de vida fora da Terra, com certeza abalaria muito as nossas crenças e a nossa própria forma de conhecimento. Foi o que aconteceu por causa da expansão ultramarina e né, nessa escala de encontrar outros continentes. Outra coisa muito grande aqui é a crise religiosa que vai começar a se abater na Europa. Vamos lembrar que a Igreja Católica começou a ser questionada por muitas pessoas, inclusive por uma galera que decidiu não mais se submeter às regras rigorosas do catolicismo daquela época e procurar a sua verdade religiosa de uma outra forma. É bem nessa época que a gente vai ter o Martinho Lutero, por exemplo, questionando e se colocando contra algumas questões bastante... a palavra que eu me lembro agora é fulcral, questões de base da Igreja Católica, como, por exemplo, a missa em latim. Essas coisas também abalam as pessoas. E tudo isso vai se encaminhando para uma forma de ver o ser humano de outra forma, né? Uma forma diferenciada de ver o ser humano. Se antes você tinha a ideia de que a questão religiosa era o centro de todas as coisas, agora com o antropocentrismo, quem está no centro de tudo é o ser humano. Então as coisas existem por causa do ser humano e é o ser humano que age sobre as coisas e não mais a figura transcendental que antes era aceita. Bom, expansão de territórios, mais acesso aos livros, estudo das línguas, isso também afeta. Como assim mais acesso aos livros? Vocês se lembram que antes, lá na Idade Média, as pessoas tinham que copiar à mão os livros? Então a gente vai ter lá os tais dos monges copistas, porque eles dedicam a vida dele a copiar livros inteiros. Pense, se você já demora um grande tempo para copiar a matéria do quadro, pensa para copiar um livro inteiro. Com uma invenção muito interessante dessa época, do Gutenberg, a imprensa, os livros começaram a ser feitos de uma forma mais rápida, a partir de uma estrutura, vamos dizer assim, de uma maneira bem rudimentar, de carimbo, né? Você tinha grandes máquinas carimbando as páginas, fazendo com que a produção de livros fosse mais rápida. E também as pessoas começaram a estudar as línguas nacionais de uma forma mais séria, porque principalmente até então a língua franca, que é a língua falada por todo mundo para se entender nos diferentes países, era o latim, principalmente por causa da Igreja Católica, que também tinha o latim como a língua universal. A partir desse momento, as pessoas, através de gramáticas e de traduções e de produção de texto literário nessas línguas nacionais, começaram a voltar mais o olhar para a própria língua. Então, a gente vai ter mais pessoas interessadas na linguagem do próprio país, e isso também vai ajudar a mudar a forma com que as pessoas veem o mundo. E a expansão científica, como eu já falei, também impacta. Tudo isso faz com que essa visão de mundo que tinha-se antes mude muito, mude significativamente. E cause, então, como eu falei, crise religiosa e antropocentrismo. Tudo isso está muito conectado. Bom, voltando ali à imprensa do Gutenberg, porque é algo realmente importante, principalmente para mim, que adoro livros, a imprensa de Gutenberg era tipo essa coisa aqui que vocês têm na tela. É uma estrutura de madeira que
a partir da pressão feita por essa estrutura aqui, vai carimbar alguns tipos, né, que são as letrinhas nos papéis. Então, isso faz com que seja muito mais ágil o sistema, certo? E aí também vão surgir as primeiras gramáticas, para o horror de muitas pessoas que estão me escutando agora. As gramáticas foram formas que as pessoas encontraram de entender o funcionamento das línguas nacionais, para conseguir entender um pouco melhor quem elas eram mesmas, quem elas próprias eram, né? Elas enquanto pessoas. Características marcantes dessa época: antropocentrismo, já passamos por isso, né? O homem em evidência, vamos pensar nesse ser humano, como ele impacta as coisas, como ele é impactado. A perfeição formal. Vocês se lembram ali dos ideais gregos? Os gregos e os latinos, eles eram conhecidos pelo perfeccionismo da criação deles. Então, nessa época do mundo, no classicismo, essa perfeição, esse rigor, essa busca da pureza formal é muito grande. Por quê? Porque quanto mais pura for a sua composição, quanto mais perfeita no formato, mais incrível você é. Não? Não é assim que você prova as coisas? Funcionava bastante nessa época. E também a gente vai ter universalismo. Se você se lembra bem, no trovadorismo, a quantidade de temas era algo bastante restrito. A gente ia ter o amor cavalheiro, a gente vai ter a cantiga de amigo, que tem aquele amor, né, do cara que foi embora e deixou a mulher chorando, as mágoas de ter sido abandonada. Você vai ter a cantiga de escárnio, maldizer, que era só para xingar geral. Mas o tema, eles são, de maneira geral, bastante parecidos. No trovadorismo, a gente vai ter uma mudança em relação aos temas. Nós vamos ter temas um pouco mais universais. Inclusive, pessimismo vai começar a aparecer aí. Essa questão do humanismo, que é a oposição entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Lembrando que teocentrismo vem da palavra grega tel, que é Deus. Fazer uma parte aqui, tel, não se ache. E o antropocentrismo vem de antropo, que vai designar homem ou ser humano. Então, é como se a posição de Deus fosse relativizada em função do ser humano. E aqui eu já risquei tudo em cima, mas também o equilíbrio entre razão e sentimento. Por quê? As pitangas que serão choradas, elas serão choradas dolorosamente, mas tudo é muito racional. Existe um equilíbrio racional muito grande, existe um pensamento em cima da composição muito grande também, que isso você vai conseguir através de pensar muito bem pensado a estrutura do poema, porque chorando de desespero você não consegue fazer um poema perfeitamente formal. E aqui também tem mais coisas, como simetria e objetividade. Simetria é aquele conceito das coisas se parecerem. Por exemplo, deixa eu ver. Esse fone aqui, ele é simétrico. Por quê? Se a gente pega e passa ele aqui no meio, né, passa um risco aqui no meio, um lado vai ser parecido com o outro. Ele vai ter a mesma estrutura. A simetria, nesse caso da poesia, quer dizer que a gente vai ter padrões que se repetem e eles se repetem de uma maneira recorrente. Então, é simétrica. E também a gente vai ter muita objetividade nessa época. Objetividade e clareza bastante presentes. E, é claro, tudo isso de uma forma muito refinada, muito chique, muito rica. O marco inicial do classicismo em Portugal, porque aqui a gente está falando de Portugal, que é o que nos interessa para a literatura brasileira, e por que a gente não está falando de Brasil? Porque em 1527, as preocupações que existiam aqui no Brasil, elas não eram exatamente criar poesia. Em Portugal, então, a gente vai ter um tio chamado Samiranda, e esse Samiranda, ele vai dar um marco inicial. Por quê? Porque ele era um cara que viajou bastante. Então,
ele foi passar um tempo na Itália e lá na Itália ele aprendeu uma técnica de fazer poema chamada soneto italiano. O soneto, o famoso soneto italiano, também conhecido por soneto. Mas eu gosto de chamar ele de italiano porque existem sonetos de outros lugares. Esse aqui é o italiano. E o Sam Miranda, ele vai para a Itália, ele passa um tempo lá, ele aprende coisas, ele lê muito, ele é todo culto. E ele volta para Portugal fazendo essa coisa que é o soneto italiano, que é uma grande inovação. E o que é esse tal de soneto italiano? Olhem esse poema que está aí na tela. Esse poema ele vai ter algumas marcas muito específicas. A primeira marca que a gente tem como característica de soneto é o formato. Se você pegar e desfocar a sua visão, você vai ver uma mancha preta nessa tela. Essa mancha preta é o nosso poema. E essa mancha preta pode ser definida por essa estrutura aqui que eu estou tentando fazer o meu melhor para passar uma caixinha em volta. Essa estrutura aqui, ela é um padrão, ela é simétrica. Por quê? Nós temos 4 estrofes, isso aqui que eu estou circulando agora chama-se estrofe. Não confunda com parágrafo, né? Na poesia a gente chama de estrofe, esses espaços aqui. E cada uma dessas estrofes tem um tanto específico de versos. Veja só, a primeira estrofe vai ter 1, 2, 3, 4 versos, que são essas linhas. A segunda estrofe vai ter também 4 versos. A terceira estrofe vai ter 3 e a quarta estrofe vai ter 3 também. Essa é a grande marca de soneto italiano. Para ser um soneto italiano, tem que ser o quê? 4 estrofes, sendo que a primeira e a segunda estrofe tem 4 versos e a terceira e a quarta tem 3 versos. Essa é a grande marca. O soneto italiano ele é inserido por esse tio aqui, que é o Petrarca. Ele foi um poeta italiano bastante famoso. E ele é conhecido por isso que eu falei agora há pouco. A medida é fixa, quer dizer, sempre, 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 um soneto, para ser um soneto italiano clássico, ele tem que ter 14 versos. 14 linhas, se vocês preferirem, mas vamos começar a chamar de versos. Sendo que ele é dividido em 4 estrofes, com essa divisão fixa sempre. 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Somando tudo, a gente vai ter esses 14 versos sempre. É muito comum também que o soneto italiano, quando você quer ser perfeccionista no que você está fazendo, que ele rime, que ele tenha um esquema de rimas bastante próprio. Outra coisa bem normal acontecendo num soneto que é perfeito na sua forma, é ele ter as sílabas poéticas contadas. O que isso quer dizer, sílabas poéticas contadas? Quer dizer que todo o poema vai ter o mesmo número de sílabas em cada verso. A gente já chega lá na explicação de sílabas poéticas, calma. E também, para o soneto italiano, a gente vai ter a introdução da medida nova, que é a chamada. A gente também já vai ver isso. Petrarca era mó erudito. Nessa época, o que era comum acontecer? Redondilhas. Redondilhas é o nome da estrutura de verso que a gente dá para poemas populares. Então, a gente vai ter a redondilha maior e a redondilha menor. Tudo isso, né, são os poemas populares. A maior, ela é conhecida por ter 7 sílabas poéticas, enquanto a menor tem 5 sílabas poéticas. Faz sentido. 7 é maior que 5. Essa aí a gente chama de medida velha, porque ela já era feita antes. Já desde o trovadorismo existia esse tipo de medida, era algo bem popular, as pessoas conheciam normalmente, e a gente ainda tem hoje bastante músicas, cantigas de infância e tudo isso, que são feitas em redondilha. É muito mais fácil decorar. E aí, você vai olhar para minha cara e vai dizer, sílaba o quê? Sílaba poética? O que é isso, sílaba poética? Calma, sílaba poética é o jeito que a gente conta as sílabas
na poesia. Ela não vai ser igual à sílaba que a gente separa quando vai fazer exercício de ortografia. Ou quando você vai separar a sílaba, quando você está escrevendo no caderno e acabou a linha e não acabou a palavra ainda. Sílaba poética tem algumas especificidades, palavra difícil, a gente vai ver calmamente. Bom, primeira coisa, vou ler para vocês essas duas estrofes aqui que eu tirei de 2 poemas diferentes do Luís de Camões, um poeta português bastante importante. Caterina é mais formosa para mim que a luz do dia, mas mais fremosa seria se não fosse mentirosa. Hoje a vejo piadosa, amanhã tão diferente, que sempre cuido que mente. Basicamente aqui a gente vai ter um trechinho de um poema que o Camões escreveu para xingar essa amiga aí, Caterina, de bonitinha, mas ordinária. Quer dizer, ela é fermosa, quer dizer, ela é bonita, mas mente que é uma desgraça. Na outra quadra que a gente tem aqui, a gente vai ter o quê? Quadra, não. Na outra estrofe que a gente tem aqui, a gente vai ter o quê? Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já que não quer que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse mais formosa. Aqui vocês viram que eu dei uma forçada na barra com os molhos e olhos, ou molhos e olhos, porque a gente sabe que é para ser uma rima, mas nem sempre a rima fica perfeita, e também são palavras colocadas são palavras muito antigas, a gente não sabe se mudou alguma coisa na forma de falar elas, é tranquilo, certo? Só vocês olhando aí para essas 2 estrofes, dá para perceber uma coisa bem importante. Essa estrofe aqui, a primeira aqui, ela é consideravelmente maior do que a segunda. Maior de tamanho do verso mesmo. Isso já diz pra gente que vai ter mais sílabas na da Caterina do que naquela da cativa. Cativa é presa, né? Isso quer dizer o quê? E o que a gente tem aqui? A gente vai ter primeiro a estrofe sobre a Caterina. Como que a gente vai contar as sílabas desse trecho? A primeira coisa que vocês têm que saber sobre sílabas poéticas é que a gente só vai contar até a última sílaba tônica do verso. Sílaba tônica é aquela sílaba que ela se destaca pela impressão que a gente tem dela ter sido falada mais forte. Então, em fermosa, a gente vai ter qual sílaba tônica? A palavra é fermosa, fermosa ou fermosá. Forçando assim, a gente percebe que a sílaba tônica é esse mó aqui. Então, o zá aqui a gente vai fingir que não existe. Eu coloco entre parênteses, né? A gente coloca geralmente entre parênteses para mostrar que ela não importa pra gente. Luz do dia. Bom, dia é uma palavra só e aqui a gente tem um ditongo. Então, tudo isso aqui vai ser a sílaba tônica. Seria. Bom, se seria rima com dia, obviamente, esse finalzinho aqui vai ser a sílaba tônica. Mentirosa. Olha lá, sílaba tônica no ró. Piadosa. Piadosa é um jeito arcaico de falar piedosa, tá? Não é piadista, é piedosa. Aqui, diferente. Que mente. Aí, falando aí, já deu para perceber que tem algumas rimas importantes, né? Então, a gente só vai isolar as sílabas que não importam pra gente no momento, que são essas aqui, que são entre parênteses, ok? Isso aí, primeiro passo. Depois, a gente precisa saber que, para contar sílabas, as vogais, elas são tratadas de uma maneira um pouco diferente. Como assim? Perceba esse verso aqui que eu estou selecionando, o hoje a vejo piadosa. Quando a gente fala hoje a vejo, é como se o som do e o do a fossem conectados. Como se eu abrisse a boca uma vez só para falar essa sílaba G e a sílaba A. Então, hoje a, ó lá, fazendo uma coisa bem didática aqui, sem vergonha nenhuma.
o já vejo. Então, a gente tem uma abertura de boca. Aí a gente vai ter uma sílaba só. Então, a gente faz esse símbolozinho ali embaixo das vogais para mostrar que elas são juntas. A mesma coisa aqui no segundo verso, que você tem para mim, que é a luz do dia. Esse que e esse a, como são duas vogais, a gente vai juntar eles no mesmo som. Estou procurando aqui mais. Bom, por enquanto não achei mais nenhuma. E aí a gente passa para a contagem. Para a contagem de quantas vezes a gente vai abrir a boca para falar. Então, Caterina é mais fermosa. Veja que esse aí aqui, ele é uma coisa só. Então, vamos ter lá qual? O K, o T, o RI, o NA. Opa, e esse aqui, será que junta? Caterina. Opa, junta sim. Mais fermosa. Bom, aí a gente conta normalmente. Caterina, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro verso, então, tem 7 sílabas poéticas. E o segundo verso, vamos ver. Para mim, que a mesma coisa aqui, luz do dia. Então, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas também. Mas, mais, esse a e o i junta. Fermosa seria. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também 7. Se não fosse mentira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, parece um padrão, não parece? Se as 4 primeiras foram 7, muito provavelmente as 3 últimas também vão ser 7. Contando rapidão aqui, a gente vai ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que acontece quando a gente conta e dá 6? Tem um padrão, não tem? 7, 7, 7. Então, provavelmente, o poeta, ele previu isso e ele considerava que aqui o piadosa fosse, então, 2 sílabas diferentes. É bem normal acontecer isso. Então, confie no padrão. Se tem 7, 7, 7, muito provavelmente o resto também vai ser 7 também, certo? Então, às vezes, algum tipo de forçação de barra vai acontecer para que se encaixe na métrica. Tudo bem? Então, contando todas elas, você vai ter esse padrão que todas as sílabas poéticas desse trecho aqui fecham em 7. Né? Todos os versos fecham em 7. Tudo bem? E esse aqui, aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quero que viva. Aqui, como a gente já sabe que vai ser menor, só por ter comparado uma do lado da outra, ali com o mesmo tamanho de fonte. Então, a gente sabe que vai ter que ser menos que 7. Isso é uma questão lógica. Mesma coisa que a gente vai fazer para contar sílaba. Vamos encontrar sílabas tônicas e depois as vogais que se juntam. Então, aquela cativa, cati. Opa! Então, o vá aqui a gente vai ignorar. Cativo, mesma coisa. Vivo, o vou aqui vamos ignorar nesse momento. Viva, o vá, a gente vai ignorar também. Rosa, aqui ignora. Molhos ou molhos, tanto faz. A sílaba forte vai ser o mo, ou mó. Olhos, o o. E fermosa, aqui também o mó vai ser a sílaba tônica. Aí a gente já tem um grande caminho andado. Depois disso, é só contar o resto das sílabas. Veja, no aquela cativa, não vai ter nenhuma vogal que se junta com a outra. Então, é só contar tranquilamente. Aquela cati. Lembrando que a gente para na última sílaba tônica. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, primeiro vai ter 5. Segundo, que me tem cati. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, parece ser um padrão. Vamos tirar a prova real com mais uma. Porque nela vi. 1, 2, 3, 4, 5. Já não quer que viva. Já não quer
que, 1, 2, 3, 4, 5, é um padrão. Então, dá para confiar aqui que nessa construção aqui, o Camões escolheu usar 5 sílabas poéticas por cada verso. Tudo bem? Então, a gente vai ter isso. Redondilha é o nome desse tipo de construção que é mais popular, né? Até os temas das duas são bastante populares, né? Esse tema aqui é vamos xingar alguém de mentirosa, né? Uma mulher, sempre mulher. E aquela cativa que me tem cativo é uma coisa mais de amor, que a pessoa está me fazendo prisioneiro dos seus olhos e blá. Então, são temas bastante populares, né? E a gente vai chamar de redondilha. A redondilha maior, porque ela é. Essa é fácil. Ela é maior, ela tem mais sílabas em relação à menor, que tem menos sílabas. Lembrando que a maior tem 7 e a menor tem 5. Isso é uma marca desse tipo de construção. Redondilha, sempre isso. Lembrando que a maior é maior que a menor. Bom, lembrando então, retomando, as sílabas poéticas, elas são medidas, elas são contadas com base na sonoridade. Sons que se juntam ou que a gente não abre a boca 2 vezes para fazer eles, são uma sílaba só. Então, quando a gente tiver uma coisa esquisita, por exemplo, esse damor e seus danos, a gente vai ter só que pensar um pouquinho. Esse damor, isso aqui é de amor ou é juntinho com damor? É juntinho. Então, isso aqui a gente conta como só uma sílaba. Então, damor e seus a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 sílabas que vai ser uma redondilha menor, certo? Não se esqueça, poesia é cheia de truque, porque como não é fácil fazer caber as sílabas, às vezes a gente faz uns truquinhos básicos, normal. Bom, e aí você olha para mim com esta cara de e eu com isso, para que isso vai servir para minha vida? Deixa eu responder. Deixa eu tentar responder então. E você, o que tem com isso? Principalmente porque ainda hoje, medida velha e medida nova são bastante usadas. A medida velha são as redondilhas, de 5 e 7 sílabas. Medida nova são versos um pouco mais longos. A medida velha, inclusive, ela está muito presente na nossa cultura popular. Então, muitas cantigas de roda, cantigas de niná, pedaço do hino nacional, tudo isso é feito com redondilha. A própria música que está ali, o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, é uma redondilha maior. Quer ver? Ó, o cravo brigou com a rosa. Por que eu juntei isso aqui? Porque a gente não fala com a gente fala K. O cravo brigou com a rosa, como se fosse uma coisa só. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma redondilha maior. Outra coisa, o soneto, ele é uma das formas fixas de poesia mais usadas ao longo da história da literatura. É muito comum bons escritores usarem soneto para produzir, porque ela é um tipo de estrutura desafiadora. Então, se você é bom mesmo, um bom poeta, bom mesmo, consegue fazer um soneto. Por quê? Vamos lembrar que criar literatura é também pensar sobre o que você está escrevendo e escolher, muito bem escolhidas, as palavras que você usa. Então, para demonstrar maestria total, você faz um soneto. Também é importante pensar que do classicismo a gente herdou uma visão do mundo bastante específica, que é ainda temos, né, ainda vivemos numa era de antropocentrismo, o ser humano continua sendo o ponto principal das coisas, a gente continua na questão do universalismo, a gente continua na questão do humanismo também. Todas essas bases de reflexão e de filosofia de vida que começaram a ser fomentadas com muita força no classicismo, elas ainda se refletem na gente enquanto cultura, enquanto civilização. É importante a gente saber isso para saber de onde a gente veio, para entender a gente enquanto ser humano.
E, inclusive, se vocês querem falar de polêmica, uma polêmica muito interessante aqui, porque volta e meia vem alguém em WhatsApp, em Facebook, não sei o que, falar o que tá certo, né? Falar verdades universais. Uma delas é sobre a batatinha quando nasce. Ela se esparrama ou espalha rama pelo chão? O que você diria? Por quê? O pensamento da galera da internet, profunda conhecedora da língua portuguesa, fala que espalha rama é mais acurado na questão de batata, na questão batatística. Espalhar rama faz mais sentido do que se esparramar. Bom, eu não conheço muito sobre o cultivo de batatas, mas eu conheço sobre contagem de sílabas poéticas. É claro que a versão original do Batatinha Quando Nasce não é nenhuma dessas duas. Ela é uma muito mais ligada a uma polêmica muito maior que vai envolver escravidão e abuso. Com o tempo, optou-se por uma coisa que a gente chama de palatalizar, quer dizer, deixar mais suave a construção para crianças, para a comunidade de uma maneira geral. Então, mudaram-se algumas das palavras dessa letrinha, dessa cantiguinha popular. Então, se a gente tiver que optar por se esparrama ou espalha-rama, vamos ver qual faz mais sentido. Vamos contar sílabas. Primeira coisa, nasce. Qual é a sílaba tônica? Nas. Chão é fácil. Dor e coração. Então, a gente vai contar até essas sílabas sublinhadas. Bem tortamente. Vamos ver. Batatinha quando nasce. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeira, 7. Segundo verso, não adianta agora, mas a gente pode contar que pelo chão a gente tem 3 sílabas. E vocês agora só regalaram os olhos, porque eu, uma professora de português, usei uma incógnita X, que é as sílabas que faltam para fechar isso. Menininha quando dorme, então nós temos menininha quando dorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bota a mão no coração. Bota mão no coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos um padrão aqui. Então, a gente sabe que se o primeiro verso, o terceiro e o quarto tem 7 sílabas poéticas, o segundo verso também vai ter 7 sílabas poéticas. Então, fazendo aqui uma conta muito básica em cima dessa batata que eu escolhi aleatoriamente, a gente precisa de uma palavra que, contando com os 3 versos, com as 3 sílabas finais do verso, dê 7. Então, eu vou precisar de uma palavra que tenha exatamente 4 sílabas poéticas, porque se tiver mais que isso, não vai ser um padrão, a gente vai estar desrespeitando o padrão. Então, vamos lá. Se esparrama ou espalha-rama, certo? Qual que vai ser melhor? Bom, vamos lembrar que a gente vai contar todas as sílabas, porque não está em final de verso, a gente vai ter que contar inteiras. E aqui, o se esparrama, isso aqui a gente vai juntar, por causa do som do E, vai casar com o som do outro E. Então, isso aqui é um som só. Esparrama. 1, 2, 3, 4. Bom, se esparrama tem 4 sílabas. E espalha-rama? Espalha-rama. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, o que eu quero mostrar com isso? Que se esparrama, se a gente coloca... Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Se a gente coloca o termo se esparrama nessa lacuna aqui, a gente vai ter as 4 sílabas do se esparrama, mais as 3 sílabas do pelo chão, dando 7 sílabas, seguindo o padrão que a gente já tinha estabelecido. O espalha-rama, não. O espalha-rama tem 5 sílabas. Se a gente junta com as 3 que já existem, a gente vai ter um verso de 8 sílabas. Agora eu pergunto para vocês, faz sentido uma quebra de padrão dessas? 7, 8, 7, 7?
Não muita. Então, ao meu ver, embora nenhum dos dois termos venha da música original, o cisparrama faz mais sentido para continuar o padrão e, portanto, continuar a métrica. Lembrando que, como a gente tem uma quadrinha que é bastante ritmada, faz mais sentido você manter as sílabas poéticas uniformes. É uma questão que muita gente gosta de palpitar, mas se você parar para pensar um pouco nesses conhecimentos que a gente tem, você pode mandar ver numa discussão de WhatsApp, certo? Então, até a próxima, e isso foi Classicismo e Contagem de Sílabas Poéticas.